Olá, olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa hora tenhamos um momento aqui de edificação da nossa fé. Vamos falar um pouco nesse momento sobre igreja, sobre como congregar, sobre a importância de congregar, sobre seus efeitos e a necessidade de congregar. O que é congregar? O que é igreja? Vamos entender um pouco esse assunto, esse tema. A gente tem centenas e centenas de denominações cristãs, desde as mais famosas até aqueles nomes que a gente até nunca ouviu, né? Mas, resumidamente, cada igreja, cada instituição religiosa tem um CNPJ, tem um estatuto, é uma organização religiosa sem fins lucrativos, e ali tem um espaço físico aonde é ministrado a palavra de Deus, aonde as pessoas são chamadas para cultuar a Deus, adorar, louvar, ter comunhão. E o ponto máximo, o ponto mais importante, que é a ministração da palavra. Então isso é algo que é uma descrição da verdade, é uma descrição da realidade. Dito isso, a gente parte para se aprofundar mais sobre isso. Vamos pensar lá atrás, né? Por que os apóstolos, os primeiros cristãos, por que eles não se reuniam como a gente tem essas reuniões hoje? Então é necessário a gente entender algumas coisas importantes sobre isso. A primeira delas é que a igreja ela não tinha legalidade do Estado. A igreja não era formal, não tinha legalidade. A fé era motivo de perseguição. Então o próprio Jesus morre crucificado com a chancela de Roma, mas os maiores culpados da morte de Cristo foi a religião predominante, foram os religiosos. Mesmo o povo tendo pedido para crucificar Jesus, a Bíblia vai dizer que o povo foi influenciado pelos líderes religiosos. Então, na verdade, os maiores inimigos de Cristo sempre foi os religiosos. Aí agora você pensa o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso está escrito em Hebreus 13:8. Então guarda isso. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E vá guardando mais escrituras para você entender aonde que eu quero chegar e o que é que eu estou dizendo. O mesmo Jesus diz: sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. É outra escritura importante de frisar. Sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Vamos pensar um pouco nessa parte. Perceba, você está sendo odiado por falar o nome de Jesus. Você está sendo perseguido por isso. Então, não. Tem uma legalidade. Nós podemos pregar em nome do Senhor. Nós podemos ter templos. Faz muito tempo que a igreja tem concessão, tem legalidade, legitimidade para ter templos. Então não somos odiados pelo nome literal do Senhor Jesus. Na verdade é até admirável, e muita gente não é crente, não é de uma igreja, mas não tem nada contra. Então a igreja evangélica e as igrejas cristãs, elas prosperam no mundo. Elas têm uma crescente constantemente. Mas veja, não combina bem com essa profecia: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Basta ao discípulo ser como seu mestre.
Ou seja, o discípulo fala a mesma coisa. Se o discípulo não fala a mesma coisa, logo ele não é discípulo, logo ele se tornou mestre. Então, aí começa um equívoco. Há um só mestre, há um só evangelho, há uma só palavra de Deus. O que há de plural é a quantidade de discípulos, de pregadores, mas que não podem adulterar, falsificar, pregarem outro evangelho. Precisa ser o mesmo. E então os mesmos efeitos surgirão, desde os sinais a também briga com o Estado, provocação com o Estado, porque a palavra causará esse conflito, esse confronto. Jesus não era um brigão, mas nós sabemos como que, por sua mensagem, naturalmente isso colidia com a tradição religiosa. Com a política nem tanto, mas com a religiosidade daqueles que estavam em volta, sim. Mas vamos lá, então veja, é evidente que o nome literal de Jesus não provoca ira em ninguém. A gente tenha uma grande prosperidade nisso. Abre-se igreja a cada dia e as pessoas acham isso maravilhoso. Mas vamos ver, vamos entender melhor isso. Alguém pode tentar trazer uma interpretação da seguinte forma: isso se referia só ao século lá, só à geração da época lá do início, ali do próprio Jesus e dos discípulos. Alguém pode trazer essa interpretação e dizer: essas profecias eram só para ali. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Seria só para aquele tempo. Eles seriam odiados ali. Faria mais sentido, porque é um fato que eles foram mortos, foram perseguidos. Mas ainda fica um tanto estranho, porque está dito que sereis odiados de todas as gentes, e que esse evangelho seria pregado a toda criatura. Então não combina. Então o que quer dizer isso? O simples. O nome representa a doutrina, o nome representa a autoridade, representa a essência, representa a vontade de Deus. O nome é isso, não é o nome literal, porque o nome literal se tornou uma tradição, mas é a doutrina, o ensinamento de Cristo, o Evangelho. A começar desse assunto sobre igreja, o que é congregar. Se você for reproduzir o que eu estou dizendo aqui, você vai ter problema na igreja, você vai ter problema diante das igrejas. Porque o que eu estou pregando aqui, dizendo é que igreja não é instituição financeira, ou melhor, instituição religiosa, que acaba sendo financeira, porque eles dizem que não são instituições financeiras, na lei realmente não são, mas a sua grande maioria são poucas, mas poucas exceções de irmãos pregadores que recusam os salários, mas é muito poucas essas exceções. E mais, os que recusam se omitem a expor a verdade, que o evangelho não é causa de ganho financeiro, não é ganho humano, mas é de riqueza espiritual. A grande causa do evangelho é uma batalha celestial, não é uma batalha com as autoridades humanas. Agora, claro que isso vai ter um grande efeito, tanto que foi com Jesus, foi com seus discípulos e também é conosco. Quando nos posicionamos assim, a batalha celestial vai ter esses efeitos naturais, porque as autoridades visíveis estão ligadas às invisíveis. Logo haverá o conflito visto aos olhos, a guerra física, ela chegará a acontecer.
Primeiramente, nós teremos esse conflito doutrinário. Então, melhor explicando o que é a igreja, o que é a instituição. A igreja só ficou ligada ao Estado através de Constantino. Houve então um decreto que não era mais para se perseguir os cristãos. Então, quando isso aconteceu, a igreja passa a ser legal, passa a ter a chancela do Estado. Lá atrás, quando Jesus diz para dar a César o que é de César, isso não tem nada a ver com a criação de uma igreja. Ele não criou nenhuma igreja. Seus discípulos também não, porque não tem essa necessidade. Não é necessário você ir até um cartório, registrar um nome e colocar num lugar físico. Isso não é uma necessidade. Ponto importante é entender, vamos ver de uma outra forma. Você, quando casa, você quer casa, mas o que é mais importante? É você ter casa e não ter esposa? Perceba, primeiramente você tem a esposa, você tem a família, você tem a esposa, e aí a casa tem também uma grande importância. Eu não estou discordando, eu não estou dizendo que não seja importante nos reunirmos, mas o problema é a maneira que isso ocorre. Se nos reuníssemos sem a formalidade do Estado, nós não teríamos esse foco maior na placa da igreja, no nome da igreja. Mesmo inconsciente, a gente acaba tendo um grande equívoco sobre a igreja. A gente acaba levando uma marca, se tornando de uma placa e esquecendo a essência da fé. A essência da fé não é você pertencer a essa ou aquela. A essência da fé é Cristo, é a informalidade, mas é a essência do Espírito. Como bem escutei de um irmão recentemente, a importância de ir com o Evangelho, ir com a Bíblia viva, não com a Bíblia debaixo do braço, não com uma representação eclesiástica, mas com o Espírito vivo, com o Cristo vivendo em mim, transmitindo sua doutrina, e isso terá os mesmos efeitos. Concernente à manifestação de maravilhas, isso é sequencial, mas não é a prioridade. A prioridade é a pregação, é a lâmina que corta todo o mal, é a palavra que prepara o caminho, é a palavra que traz o Senhor, é a palavra que faz com que Ele venha habitar em nós, é a palavra que traz a fé, e é pela fé que vamos crescendo. A fé, essa vai desenvolvendo-se como uma semente, e essa semente vai desenvolver toda a árvore. Ali, quando o apóstolo Pedro descreve aquelas 7 virtudes, e ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência, a temperança, ao amor fraternal, a caridade, todas aquelas virtudes que Pedro fala, aquilo está dentro de uma coisa só, dentro da palavra. E a palavra, quando é falada e então sendo recepcionada, a fé então vai ser gerada. E quando a fé é gerada, haverá a reprodução de tudo isso. Tudo começa na fé. A fé é fundamento. Aí está o Evangelho, aí está a igreja, sobre a qual Jesus disse: nenhuma porta do inferno prevalecerá. Essa igreja, pega o cenário ali de Pedro. Pedro reconheceu quem era o Cristo. Você nessa hora pode dizer: quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem hoje? É a mesma coisa, ele é a palavra. E onde está essa palavra? Na Assembleia de Deus, na Igreja Batista? É um equívoco grande que o mundo está vivenciando. Não são escolas, não são templos.
a palavra continua vivendo em carne humana, em verdadeiros pregadores, nos verdadeiros discípulos de Cristo. Basta o discípulo ser como seu mestre. Se você então vê, você não vê com os olhos, não é a carne e o sangue que te faz ver, mas o Pai Celestial te faz compreender que, da mesma forma que Jesus estava ali, Ele continuou, Ele mudou sua forma. Aquela carne não era a palavra, aquele homem tinha a palavra dentro dele, e a salvação não era o homem, mas a palavra. Não é de pão que vive o homem, não é literalmente Jesus, a carne, mas a carne é a palavra, e essa palavra voltou. Essa palavra nunca deixou a terra. Essa palavra estava lá encarnada no homem. E depois isso se encarnou num corpo de crentes. E isso não parou de continuar a se manifestar. O grande segredo é esse. E o grande ponto é que nós não precisamos idolatrar homens, mas precisamos ouvir, aprender, discernir onde está o Espírito do Senhor, através de quem, para quem eu posso ouvir, para quem eu posso ir. Não é um Cristo invisível, não é um Deus que não se vê, mas pela fé você vê muito bem. Você pode ver que Cristo continua usando pessoas, e essas pessoas serão então odiadas. E que ódio é esse? Em primeiro lugar, um ódio religioso, porque a doutrina vai causar essa colisão. Que Deus possa te abençoar nessa hora e te fazer compreender, despertar que pertencer a um sistema religioso, isso só é benéfico até que a fé venha, porque depois que a fé vem, você então despertará e a glória dos homens ficará para trás. As nossas reuniões devem continuar a acontecer. Nós devemos continuar tendo uma congregação física. Porém, essa congregação não pode ser um sistema religioso, aonde o espírito está cortado. Me convide a falar isso aí na sua igreja. Vamos testar. O que vai acontecer? Se ela tem um sistema religioso, não vai deixar que eu fale essas palavras vivas. Eles vão ter que colocar um filtro, eles vão ter que me dar vão fazer com que eu reze uma sequência de credos. Terei que me filiar, terei que estar naquele partido para poder ter voz ali. Então o sistema proíbe o espírito. Mas se a sua igreja, se o seu ajuntamento são de fato de verdadeiros adoradores, eles não têm satisfação com o sistema religioso nem com o homem, mas então eles ouvirão. Se aquela voz é o Espírito, não endureça os vossos corações. Gamaliel disse isso ali naquele conselho, quando eles estavam tentando matar os apóstolos. Vamos dar ouvidos ao Espírito. Não vamos fazer como os antigos, como os pais, aqueles pais tradicionais religiosos que mataram e perseguiram os profetas. Que Deus te abençoe nessa hora, no nome maravilhoso de Jesus. Amém.